Aqui quem fala é o professor Alex e neste vídeo estarei dando sequência à série de vídeos resolvendo a prova da UniOeste. Então vamos ao vídeo. Pois bem, passemos agora a leitura da questão 44, então, né? Ela diz o seguinte: considere f(g) de R em R duas funções determinadas pelas expressões f de x igual a seno do cosseno de x e g de x igual a cosseno do seno de x. E a respeito das funções f e g, é correto afirmar que... É correto afirmar que a gente agora vai chorar, porque, né, juntou trigonometria com função, né? Pronto, tá feito estrago. Só que não, né? Então, pessoal, qual que é a ideia, né? A ideia, nesse tipo de questão, é a gente tentar encontrar uma das alternativas que a gente demande menos trabalho para ou prova que é ou prova que não é. Se a gente provar que é, pronto, resolvido o problema, né? A gente encontrou a alternativa correta. E se a gente provar que não funciona, né? Se a gente suspeita que não funciona a alternativa, que não é ela, a gente também já descarta, né? Tudo bem? Então vamos ler devagar ali as alternativas. São ambas, aí tem A, né? São ambas inversíveis e uma inversa da outra. Bem, para a gente ter função inversiva, a gente tem que estar falando de função bijetora, tudo bem? Então, nesse caso, será que a gente consegue mostrar de um modo fácil que é ou não é bijetora? De todo modo, né? Num primeiro momento parece que é relativamente simples mostrar, mas as ideias que me ocorrem envolvem fazer desenhos. Então, imagino que na hora do vestibular também a gente quer tentar ganhar o máximo possível de tempo. Então, num primeiro momento, como eu acho que eu conseguiria mostrar que a função não é, nesse caso eu estou desconfiando que não vai ser bijetora, é, então eu poderia apelar para tentar achar um contra-exemplo que confirme isso que eu tenho para mim ter certeza. Mas pensando em otimizar o nosso tempo no vestibular, vamos tentar ler as outras alternativas para ver o que a gente consegue, tá? Possui o mesmo conjunto imagem? Ou seja, será que a imagem, né, f de x para qualquer, ou melhor, o conjunto com todos os f's de x da função f é o mesmo que o conjunto de todos os g de x da função g? Então, essa é uma outra pergunta ali que a gente poderia também tentar determinar analiticamente, né? Mas eu vou continuar a leitura aqui das alternativas para a gente ver o que a gente mais tem. F de x é igual a g de x para todo x pertencente aos reais? Ou seja, a gente está falando de funções que têm os mesmos valores para as imagens calculadas no mesmo ponto? Outra pergunta, né? Então, percebam que cada um desses itens que eu li até agora, até o exercício C, cada um deles parece que em si já, tipo, mostrar que é ou que não é, já é um desafio por si só. Então, qual que é a ideia? A gente vai seguir agora para ler o item D e o E e tentar verificar se algum desses outros dois ali tipo, parece ser mais rápido, tá? Então, são ambas periódicas de período π? Olha, a determinação do período a gente até consegue, né? Tem lá a formulinha para a gente determinar o período de uma função. E o item E satisfazem f de x igual a f de menos x e g de x igual a g de menos x para todo x real. Observe que esse item E, talvez, pode não parecer, mas esse item E, a gente consegue mostrar de um modo rápido se vai funcionar ou não. Então, dentre todos esses 5 itens aí que eu li, parece que o primeiro né, que seria interessante a gente tentar gastar tempo no vestibular tentando analisar seria esse, tá? E de fato, esse daqui, essa a alternativa aí vai ser a correta e eu vou mostrar agora nesse vídeo, né, o porquê como que de fato f de x vai ser igual a f de menos x e g de x igual a g de menos x. A justificativa de por que as outras 4 alternativas né, não funcionam, são todas falsas, eu vou deixar para fazer num vídeo à parte, tudo bem? Para fazer de modo detalhado ali cada etapa, eu acho que vai ficar bem legal. Então eu vou mostrar aqui o porquê que a alternativa aí vai ser a correta, tudo bem? Então vamos ao quadro. Agora aqui no quadro, vamos relembrar alguns conceitos que serão úteis para a gente, tá? Os primeiros dois conceitos, né, que a alternativa A já dá uma pista para a alternativa E, né, dá uma pista para a gente, é que a gente está falando de analisar, né, a paridade da função. Como assim analisar a paridade? Se a gente tem uma função f, né, então f de x é igual a f de
menos x, então a gente tem uma função par. Isso de modo geral, tá? Não precisa, não necessariamente envolver seno e cosseno, né, por caso específico desse exercício. É uma função f genérica qualquer. Se f de x for igual a f de menos x, então a função é par. Caso a gente tenha aqui, vou até mudar de cor, né, f de x igual a menos f de menos x, então a gente tem uma função ímpar. Tudo bem? A nomenclatura em si não é tão relevante, é mais para lembrar da propriedade, tá? Que isso daqui vai ser útil para a gente, né? Essas propriedades vão ser úteis. Por quê? Observe o seguinte, a gente está falando de funções trigonométricas, né? Então ali a gente pode associar o ciclo trigonométrico, né? Circunferência trigonométrica. Aqui eu vou fazer até um esboço mais ou menos. Pois bem, graças à mágica da edição, né, já está feito o desenho aí, né, marcado o eixo do cosseno e o eixo do seno, tudo bem? De maneira bem besta, né, cosseno deitado e seno de pé ali, né, só para ajudar a gente a lembrar, tudo bem? Agora, tá, não lembro quem que é par, quem que é ímpar, se é seno ou é cosseno, então vamos fazer um esboço aqui de um exemplo, ó. Imagina que a gente quer medir esse ângulo alfa aqui, esse ângulo médio alfa. Então, naturalmente, né, se eu pegar mais ou menos aqui o ângulo de mesmo tamanho, né, mais ou menos aqui, esse ângulo aqui vai ser o menos alfa, tudo bem? Por quê? O sinal indica para a gente, na verdade, só o sentido que a gente está medindo, sendo sentido anti-horário, né, que é positivo, ou no sentido horário, que é negativo. Então, veja só, em ambos os casos, né, o valor, por exemplo, se eu pego 30, aqui imagine que vale 30 graus, aqui vai valer menos 30. Então, se só mudou o sinal, só está dizendo para que lado que eu estou medindo o ângulo. O valor do cosseno, nesse caso, né, o valor do cosseno vai ser o mesmo. Observe, ó, se eu projetar aqui, então eu sei que o valor do cosseno é a medida desse segmento aqui no eixo do cosseno, né? E se eu projetar aqui o menos alfa, né? Vai dar exatamente igual. No desenho não ficou perfeito, né? Mas se a gente fizer essa projeção, dá exatamente igual ali no ponto, né, do eixo do cosseno. Então, isso já me deu a dica, né? Eu nem preciso fazer mais, ó. Eu sei que o cosseno de x vai ter que ser igual ao cosseno de menos x. Tudo bem? E para o seno, né, naturalmente, deixa eu até fazer o seguinte, eu vou pronto, né? Então já fiz o desenho ali de novo, né? Então, imagina agora que a gente quisesse medir o seno, né? O valor do seno para esse mesmo ângulo alfa aqui. Ah, eu apaguei, mas tudo bem, eu faço ele de volta aqui, ó. Menos alfa. Agora eu quero olhar o seno, né? Então o seno, eu vou projetar ele aqui, então o seno vai ser a medida desse segmento. Aqui é o valor do seno, né? Deixa eu até pintar ele aqui. Então, esse tamanho aí vai ser a medida do seno de alfa. E aqui vai ser a medida do seno de menos alfa. Então, ó, se eu projetar aqui, é claro que como o desenho ali não ficou perfeito, então significa que né, tipo, o tamanho está visualmente diferente. Mas a ideia é que a gente tem exatamente igual a mesma medida, o mesmo tamanho, tudo bem? Só que observe, né, que aqui a gente está abaixo do eixo do cosseno, a gente tem valores negativos. Então, e acima positivos. Então, isso dá a pista para a gente que o seno de um certo ângulo x vai ter que ser exatamente igual a menos o seno de menos esse mesmo ângulo x, no caso alfa aqui. Então, veja só, menos alfa está aqui. E se eu pegar o valor e multiplicar por menos 1, eu vou ter, então, o valor positivo ali. Tudo bem? Então, isso daqui é um jeito da gente lembrar qual que é positivo e qual que é a função par e qual que é a função ímpar, tudo bem? Então, veja só. Agora sim a gente vai utilizar as expressões. Isso aqui foi só para relembrar, então agora vamos aplicar no exercício. Agora eu adicionei, né, outra página em branco ali e antes da gente começar, deixa eu só voltar aqui o enunciado, né, e observe o seguinte, no item E, ele dá que a função f de x é igual, né, ele está perguntando se f de x vai ser igual a f de menos x e g de x vai ser igual a g de menos x. Observe que a função f e g a gente conhece a lei de formação delas, dessas funções. A gente sabe que f de x é igual a seno de cosseno de x e g de x é igual a cosseno de seno de x, tá? Deixa eu só copiar essa primeira igualdade ali, ó.
Então, a gente quer checar, né, se f de x vai ser igual a f de menos x, tudo bem? Então, se a gente partir do primeiro membro da igualdade e chegar no segundo, beleza. Ou se partir do segundo e chegar no primeiro e, né, conseguir chegar que é igual, então significa que está funcionando. Aqui, só para ficar mais claro, eu vou tentar partir então do segundo membro e chegar no primeiro, tá? Então, f de menos x. Quem que é f de menos x, né? Bem, eu sei que a função f ela é definida por seno de cosseno. Então, vou trocar aqui agora. Eu vou aplicar a função f como sendo seno de cosseno. E quem é o argumento da nossa função é o menos x. Então, menos x. Olha só, o que a gente acabou de ver sobre a função cosseno, né? Observe que cosseno de x é exatamente igual que a cosseno de menos x. Então, posso trocar aqui o cosseno de menos x por... Cadê aqui? Vai ficar, então, seno de cosseno de x somente. Tudo bem? Mas quem que é seno de cosseno de x? Seno de cosseno de x é a própria função, aqui ó, é a própria função f. Ou seja, isso daí tudo é igual a f de x. Ou seja, né, portanto, a gente chegou que f de menos x é igual a f de x, que é a mesma coisa, né, equivalente a f de x ser igual a f de menos x. Então, a primeira parte está funcionando beleza e né, a gente conseguiu mostrar que de fato acontece, tá? Agora vamos tentar mostrar a segunda parte, que é a... Deixa eu até fazer de cor diferente. Então, a gente vai tentar mostrar que g de x é igual a g de menos x, tudo bem? Novamente, vou tentar... Daria para tentar partir do primeiro e chegar no segundo, tá? Mas eu acho que, para ficar bem claro, eu acho que é mais fácil, né, para vocês entenderem, partir do segundo e chegar no primeiro, tudo bem? Então, aqui eu quero verificar se g de menos x vai ser igual a g de x. Mas quem que é g de menos x? Vamos voltar à lei de formação da função. Ó. G de x é exatamente a cosseno de seno de x. Então, significa que vai ser cosseno de seno de menos x. Mas quem que é seno de menos x? O que a gente viu agora há pouco? Ó? Seno de x é igual a menos seno de menos x. Então, significa aqui ó, que esse seno de menos x vai ter que ser exatamente igual a... Opa, cadê o meu mouse? Então, eu sei que, né, a parte de fora ali, o cosseno de x vai manter por enquanto. Cosseno, né? Então, seno de menos x vai ter que ser exatamente igual a menos seno de menos, né, menos x. Por quê? Esse parênteses fechou esse e esse fecha do cosseno. Observe aqui que esse menos x eu poderia olhar ele como sendo, sei lá, um valor qualquer. Então, um valor b, por exemplo. Só que eu sei que seno de b tem que ser igual a menos... Cadê, ó? Seno de b teria que ser igual a menos seno de b. Então, aqui, observe que eu tenho seno de b vai ter que ser igual a menos seno de menos b. Tudo bem? Então, com isso, a gente tem aqui dá para a gente fazer um jogo de sinal, inclusive, né? Então, isso aqui vai ter que ser exatamente igual a cosseno de menos seno de x, tudo bem? Porque aqui é menos com menos, vai ficar positivo. E observe o seguinte, agora eu tenho cosseno de menos algum valor numérico seno de x. Observe que a gente acabou de ver, né? Que cosseno de... cadê o cosseno? Cosseno de x é igual a cosseno de menos x, ou seja, cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Então, eu posso trocar sem nenhum problema isso daqui, ó, como sendo exatamente igual a cosseno de seno de x. E quem é cosseno de seno de x? Vamos voltar aqui ao nosso enunciado. Ó. Cosseno de seno de x é a própria g de x. Então, aqui, isso daqui vai ter que ser igual a g de x. Portanto, a gente pode concluir também que g de menos x tem que ser exatamente igual a g de x, que é equivalente, né, a mostrar que g de x é igual a g de menos x. Tudo bem? Então, a ordem ali da igualdade não importa. Ou seja, com isso a gente mostrou aqui nesse exercício que a alternativa correta é a opção E, né? A alternativa E do exercício 44, tudo bem?
Como eu falei, a justificativa de por que todas as outras são falsas, A, B, C e D são falsas, eu vou deixar para fazer num vídeo separado, que daí dá para comentar em detalhes. Aguardo vocês no próximo vídeo, né, da série de resolução do exercício. Até o próximo.